Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar tipos de lâmpadas, luz e meios materiais e um pouco da visão. Vamos trabalhar na apostila da página 48 até 53, tá bom? Então vamos lá, peguem o livro de vocês, a apostila, né? E acompanhem com a professora. Quem quiser acompanhar pelos slides também, a professora preparou uns slides para quem quiser acompanhar aqui pelo vídeo, tudo bem? Então, lá na página 48, nós temos tipos de lâmpada. Atualmente, a lâmpada é uma fonte luminosa muito comum na maioria das moradias. Para ser acesa, ela precisa ser ligada à energia elétrica. Entretanto, quando a energia elétrica não chegava às residências, as pessoas usavam velas ou lampiões para enxergar à noite. As lâmpadas mais comuns nas moradias atuais são as fluorescentes e as de LED. Antes destas, era comum o uso das lâmpadas incandescentes. Leia as informações a seguir e conheça um pouco mais sobre cada uma. Aí, em primeiro, essa amarelinha, nós temos as lâmpadas incandescentes. Ela tem um fio de metal dentro delas, que libera grande quantidade de calor quando estão acesas. Assim, elas ficam bem quentes e acabam gastando muita energia elétrica, por isso deixaram de ser usadas. Depois nós temos as lâmpadas fluorescentes, que são feitas com um tubo branco de vidro e tem uma peça branca na base chamada reator. Nelas, há materiais tóxicos tanto no interior do tubo quanto no interior do reator. Portanto, essa lâmpada não deve ser aberta. E caso ela seja quebrada, deve ser manuseada por um adulto com luvas especiais. Esse tipo de lâmpada gasta menos energia do que as incandescentes. Depois nós temos a lâmpada de LED. Elas são feitas de plástico e não têm um reator, sendo mais seguras que as fluorescentes e que as incandescentes. Além disso, as lâmpadas de LED gastam menos energia elétrica que as duas outras lâmpadas. Interessante, né? Então já ficou aí a dica. Entre as três, qual você indicaria para a mamãe ou para o papai utilizar em casa? Certo? E aí embaixo a gente tem a imagem do sol, não é mesmo? A gente tem uma foto aí com o sol brilhando bem bonito lá no fundo. Por quê? Porque o sol é uma fonte natural de luz, como nós já vimos, né, na aula anterior. Além disso, ele nos fornece luz e calor todos os dias e de graça. Você sabia que nós podemos aproveitar toda a luminosidade do sol? Basta abrir as janelas e as cortinas para deixar a luz entrar. Assim você evita acender lâmpadas e economiza energia. Muito bem, então vamos lá, galerinha. Abrindo as cortinas de casa e as janelas e deixando o sol entrar. Muito bem, vamos arejar o ambiente, aquecer e iluminar. Porque o sol é uma fonte natural de luz e calor, muito potente e temos todos os dias. Assim não gastamos energia elétrica também. E aí a professora fez um resuminho para vocês, né? Da lâmpada de LED, da lâmpada incandescente e da lâmpada fluorescente, tá? Então, mais uma vez, a lâmpada de LED é um material de plástico, não tem reator, gasta menos energia e é muito mais segura. A lâmpada incandescente, ela utiliza um fio de metal que libera muito calor quando está ligada. E a lâmpada fluorescente, que ela é feita de um tubo de vidro com um reator feito de material tóxico, não é mesmo? Então vamos ficar atentos com isso. Agora na página 49, nós temos aí algumas questões para vocês responderem, tá? Então lá, primeira questão. Por que a lâmpada incandescente gasta muita energia elétrica? Você pode responder aí na sua apostila e quem não está com a apostila, pega lá uma folhinha, marca seu nome, a data de hoje, a página do livro
e resposta 1 e coloca lá a resposta. Depois, a questão 2. Por que a lâmpada fluorescente não deve ser aberta? A Pro acabou de explicar ali no outro slide, não é mesmo? 3. Ao comprar lâmpadas para a iluminação noturna de uma casa, o morador vai encontrar muitas opções. Cite qual lâmpada você recomendaria e justifique a sua resposta. Tá fácil, né? E por último, caso esteja de dia, qual fonte luminosa você recomenda que esse morador mais utilize? Fácil, muito fácil. Depois que vocês responderem, a gente tem aí, olha, para ir além. A Pro falou sobre isso também na aula anterior. Vamos acompanhar a leitura só para fixar melhor? Além do Sol, existem outras fontes naturais de luz. Uma delas é a Lua, que é iluminada pelo Sol e reflete essa luz para a Terra, clareando as noites. Olha só que lua linda! E temos também os vagalumes e pirilampos. Também são fontes luminosas naturais. Esses pequenos animais que vivem em matas e campos podem emitir luz em determinadas partes do corpo. Eles acendem suas luzes, que podem ser amareladas, esverdeadas ou azuladas, para encontrar um companheiro ou uma companheira. Bacana, né? Quem de vocês já viu um pirilampo ou um vagalume? Ah, eu já vi. É bem bonito, não é? Ele fica iluminando toda a mata. Isso mesmo. Agora na página 50, vamos ver luz e meios materiais. Será que a gente consegue enxergar um objeto dentro de uma caixa de papelão opaca? Vamos saber por que a gente não consegue? No capítulo anterior, você estudou a produção e a percepção do som e o sentido da audição. Agora você vai conhecer mais sobre a visão, que é um dos 5 sentidos e que nos permite perceber a luz e assim enxergar as coisas. Mas qual a importância da luz para que você veja as coisas? Vamos trabalhar a imaginação? Em uma sala iluminada, imagine que você tem uma caixa de papelão fechada. Você conseguiria ver um objeto que está dentro dela? E se você fizesse um pequeno furo nessa caixa? E se além do furo, você abrisse a tampa da caixa? Aí você vai me falar assim, aí sim, né, professora? Como nós vemos aí na imagem, o objeto é uma borracha. Se ele estiver dentro de uma caixa toda fechada, a gente não vai enxergar o que tem dentro dela. Portanto, não vamos enxergar a borracha. Se fizermos um pequeno furo na caixa, vamos conseguir enxergar? Também não, porque ainda não vai estar entrando luz o suficiente. Mas se a gente abrir a tampa da caixa, a gente consegue enxergar sim o objeto, que no caso aqui é a borracha. Continuando a leitura. Você não conseguiria ver o objeto na caixa de papelão fechada, porque a luz não consegue atravessar essa caixa para iluminar o objeto. Quando é feito um furo nessa caixa, ainda não é possível ver o objeto, pois ele não está sendo iluminado. Mas se você abrir a tampa, a luz pode entrar na caixa e você consegue enxergar o que tem dentro. Agora imagine que, nesta mesma sala iluminada, há uma caixa de plástico transparente fechada. Você conseguiria enxergar o que tem dentro dela? E se você abrisse essa caixa? Olha lá novamente a imagem. O objeto ainda assim é a borracha e temos aí a caixa de plástico transparente, não é mesmo? A gente vai conseguir enxergar? Sim, vamos conseguir enxergar. Por quê? Porque a caixa é transparente. Sendo assim, a luz ultrapassa a caixa. Vamos continuar a leitura. Você conseguiria ver o objeto tanto na caixa fechada como na caixa aberta, pois o plástico transparente permite que a luz passe por ela e ilumine o objeto que está em seu interior.
Desta forma, é possível concluir que só conseguimos enxergar as coisas se houver luz e se o material que é feito o objeto permitir. Continuando na página 51. Quando a luz consegue atravessar um material e podemos ver através dele, dizemos que ele é transparente. Quando a luz não consegue atravessar um material e não é possível ver através dele, dizemos que ele é opaco, como a gente pode ver nessa imagem, né, dessa sala, com a janela que é transparente e a parede que não é transparente. Então, ela é considerada opaca. Muito bem? Para ir além, nós temos aqui, além dos objetos transparentes e dos opacos, existem aqueles que refletem luz e imagens do que está ao seu redor. É o caso do espelho, não é mesmo? Mas você já viu a sua imagem refletida em um objeto que não fosse um espelho? Você já? Eu já. Alguns objetos possuem superfície espelhada, ou seja, sua superfície reflete a luz e as imagens dos objetos próximos, como se fosse um espelho. Então, aí a gente tem a imagem do espelho, da água e da tela da TV, né? Mas a gente também pode ver na vitrine de uma loja, por exemplo. Olha essa imagem que a Pro colocou no slide. Tem aí o rapaz pisando numa poça d'água, a moça olhando o reflexo dela na vitrine de uma loja e um gatinho olhando aqui no espelho. Bacana, né? Agora na página 52, vocês têm algumas questões para responder. E em seguida, embaixo, nós temos aí a visão, um pequeno texto falando sobre a visão. Muito bem, aqui nós temos questões de 1 a 4. Quem está com a apostila responde na própria apostila. Quem está sem a apostila pega uma folha de sulfite ou um maço, coloca o seu nome, a data de hoje e coloca lá respostas da página 52, questão 1. Olha só, nas questões de 1 a 3, assinale as respostas mais adequadas. 1. A água é um líquido opaco ou transparente? E daí, quem está com a folhinha só para responder sem a apostila, vai colocar somente a palavrinha correspondente, tudo bem? Na 2, o leite é um líquido opaco ou transparente? Na 3, a mesa de madeira é um objeto opaco ou transparente? E na quarta questão, nós temos aí uma pequena tabelinha para vocês responderem, né? Em sua casa, identifique 3 objetos transparentes, 3 objetos opacos e 3 objetos espelhados. Em seguida, preencha a tabela abaixo com os nomes desses objetos. Então, quem está sem a apostila, faz aí a tabelinha bonitinho e coloca aí 3 correspondentes a cada item, transparentes, opacos e espelhados, ok? Acompanhem comigo. Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão e a sua função depende da luz. O sentido da visão permite que nos relacionamos com o mundo, apreciando suas cores, formas e paisagens, a aparência das pessoas e de outros seres vivos. Antigamente, não se conhecia a necessidade da luz para a visão, e muitos estudiosos do passado elaboravam outras explicações sobre como a visão e os olhos funcionavam. Vamos ver como é interessante? Uma das explicações era que os olhos lançavam raios sobre as coisas, e assim a pessoa as enxergava. Como você pode observar no esquema abaixo? Olha só. É como se os olhos estivessem lançando raios em direção ao objeto. Outros estudiosos propuseram o contrário. As coisas, quando eram vistas, lançavam raios com uma cópia minúscula da sua imagem em direção aos nossos olhos. Veja abaixo. Como se o gatinho estivesse lançando raios da sua versão minúscula para os nossos olhos,
Será? Será que eles imaginavam que era assim mesmo? Ao longo dos anos, muitos experimentos e estudos foram feitos para que se compreendessem a maneira como enxergamos. Mas, professora, será então que é verdade? Como lá a gente vê nos desenhos em quadrinhos os nossos super-heróis lançando raios com os olhos? Será que é assim mesmo? Não, né? Não é assim. Ali é só uma ficção dos quadrinhos e dos filmes, certo? Mas agora me responda você. Como os olhos conseguem enxergar um lápis que é colocado à sua frente? Escreva uma explicação para esta pergunta. Para isso, você deve pensar nos questionamentos. Os nossos olhos lançam algum tipo de raio em direção às coisas? Você vai me responder se sim ou não. As coisas lançam algum tipo de raio em direção aos nossos olhos? Você acredita mesmo nisso? Qual a participação da luz para que enxerguemos? Então, vocês respondam aí, deixa aí guardadinha a sua resposta, que assim que retornarmos para a sala de aula, a Pro dá um vistinho e a gente comenta sobre essas questões, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.